Primeiro, agradecer muito, muito estar aqui, né? Eu sempre falo que era importante estar aqui, então... Esse é um cenário que me passa na cabeça sempre. Quem conhece um pouco da minha história, esse é um cenário do Grupo Hospitalar Conceição, quem conhece o GHC, que em 2017, quando eu entrei no Ministério, em 2016, só consegui em 2017 no Conceição, e vi esse cenário. O que me chamou a atenção na época, e eu vou fazer uma lembrança da minha história, porque quem me conhece sabe que eu fui diretor do Odilon Berens. Eu lembro muito o Odilon também, muito assim, numa época, foi no ano de 2000, mais ou menos. E naquele tempo eu sempre, enquanto gestor, eu sempre tirei 1 hora do meu tempo para rodar o hospital. Eu sempre paro 1 hora, nunca fiquei assim, eu vou rodar o hospital. E a urgência sempre me chamou a atenção. E para quem lembra, no ano mais ou menos de 99, 2000, foi o primeiro hospital do Brasil a implantar o Posso Ajudar. O Posso Ajudar foi um projeto que nós pensamos, que eu pensei, tive um grande parceiro que foi a PUC de Minas Gerais, porque eu andava pelos corredores, pacientes perdidos, sem saber onde que ia, querendo apenas uma informação, querendo algo. E mais ou menos em 2000, nós implantamos o primeiro hospital do Brasil a implantar o Posso Ajudar, que hoje também vários hospitais têm. Aí, quando eu cheguei no Grupo Hospitalar Conceição, eu acho que a vida nos leva a caminhos, dona Marta. Aí eu tive o prazer, eu não sei se ele teve, mas eu tive o prazer de fazer MBA junto do Dr. Welfane. Nós fizemos MBA na Getúlio Vargas, fomos para o Raio e a gente sempre discutiu muitas coisas. Eu lembro 2 cenários muito importantes. Eu fui para a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, tive um caos também de emergência. E alguns fatos me lembraram algumas ações. Eu lembro que eu cheguei, na época tinha 132, mais ou menos, UBSs Belo Horizonte. E sempre tinha um problema chamado ECG. Aí eu fui rodar, Belo Horizonte tinha 270 ECGs para 130 unidades básicas. Por quê? Porque não tinha engenharia clínica. Estragava, pedia um novo. E aí ia para nos armários das UBSs tinha sempre um ECG estragado, fechado numa situação. Aí eu falei, tem um caos de engenharia clínica. Aí foi o primeiro serviço de engenharia clínica na história de Belo Horizonte. Nós montamos um grande serviço. Hoje eu vejo um caos também de engenharia clínica. Eu vou falar um pouco com vocês. Mas naquele tempo eu peguei o Grupo Hospitalar Conceição e eu tinha trabalhado também, para quem conhece a minha história, na Fundação Benjamin Guimarães do Hospital da Baleia. Aí eu trabalhei com uma coisa chamada o Kaizen. O Odilon fazia 732 cirurgias em 9 salas de bloco, trabalhando de 7 às 19, de segunda a sábado. Na época, só com Kaizen, visualizando tempo, nós passamos para o mesmo tempo e só colocando 2 auxiliares de higienização a mais, a gente começou a produzir mais ou menos 1.300 cirurgias. Só com mudança de processo naquela época. Aí o tempo nos leva, eu e o Welfane depois trombamos por causa de Manchester. Aí um dia eu lembro que a gente discutiu muito sobre urgência e emergência. E o Welfane falando na minha cabeça, igual fala na cabeça de muitos de vocês. Aí o que eu falei? O Welfane, vamos para o Grupo Hospitalar Conceição. Vamos mudar o Grupo Hospitalar Conceição. Aí naquele momento... Ele corajoso e eu também corajoso para mudar um cenário de um hospital público, nós fomos para o Grupo Hospitalar Conceição e aí implantamos o Lean no Grupo Hospitalar Conceição. E naquele momento, eu lembro muito, era mais ou menos 130 pacientes, ficou com uma média de 60 pacientes. Aí nós falamos assim, vamos colocar agora uma parede para que nunca mais ocupe um espaço que eram de pacientes colocados aleatoriamente. E aí começa... onde tudo começou com o Grupo Hospitalar. E aí eu lembro muito, Paulo, que eu trouxe esse processo. Eu falei, eu tenho que ter um grande parceiro.
um grande parceiro, dona Marta, que acredita em resultado, que acredita no sistema, que quer produção, que quer abraçar o Sistema Único de Saúde e que visualiza que a gente tem que ter projetos que cheguem no cidadão. E aí o Círio abraçou essa causa desse projeto. Eu lembro muito nas nossas conversas, nas nossas discussões nesse cenário. E também eu quero agradecer aqui de público a Vânia, que também abraçou o Torelli na época, que abraçou esse cenário, Xará. Xará é o Francisco, sim, Francisco aqui, Balestrin, que abraçou esse processo, acreditando que a gente poderia mudar realidades, as urgências desse país. Então, nós começamos com esse processo que todos vocês sabem. 186 hospitais querem entrar nesse sistema. Nós estamos, assim, com um volume muito legal dessa situação. E aí eu falava assim, eu quero uma coisa impactante. Impactante para mim é aquilo que as pessoas possam olhar, não só todo mundo vai cair na prova hoje à tarde, NEDOC, o que é NEDOX, o que é LOS, né? Que isso aí vocês trabalham assustadoramente nesse sentido. Isso é matéria de prova. Nesse sentido, mas eu falava assim muito, enchi o saco de fotos. Porque a foto é impactante, a foto você vê, a foto você sente, sabe? E aí me marcou várias situações nesse tempo, então o GOL foi um grande cenário nesse sentido, e aí eu falava assim, não é o Ministério que tem que falar bem desse projeto. Nós precisamos que as pessoas sintam, quando eu falo no tripé de humanização, ou seja, o cidadão, o usuário do sistema tem que sentir que nós estamos mudando uma realidade, os colaboradores têm que sentir que nós estamos mudando essa realidade e os gestores têm que sentir que nós estamos mudando essa realidade. Ou seja, a percepção tem que ser de todos que nós estamos mudando. Então, quem é atendido num hospital e volta 3 meses depois, como é o projeto, e ver mudanças, é sinal que podemos mudar. E isso foram vários depoimentos pessoais nesse sentido, e eu sempre falava, pega depoimento de alguém. Eu quero de um paciente que foi atendido hoje e voltou 3 meses depois, eu quero de um médico, eu quero do gestor e tudo mais. Então, são vários exemplos que demonstram, né, o Socorrão está famoso, muito famoso. Quem que é o do Socorrão aqui? Olha lá, o pessoal do Socorrão, que eu não tive a oportunidade de ir, mas eu vou falar. Ou seja, a gente discute lá no Ministério e fala assim, pô, se deu certo em alguns locais que um depoimento de uma médica do Socorrão que eu recebi, falando que nunca acreditava, dona Marta, que ela teria como estar com o Ministério abraçando uma causa e com o Sírio-Libanês abraçando essa causa, aquele depoimento da médica, não sei se ela está aí, dessa doutora, que depois eu acho que em algum momento, eu sei que vai ter uma fala do Socorrão, é de uma emoção para quem é gestor de um sistema público para 200 milhões de pessoas, que nós temos um impacto muito grande. Foram 2 coisas que marcaram, o depoimento da senhora e uma foto de um médico do Hospital de Palmas, que ele mandou de um plantão. Tem alguém do HGPI de Tocantins? Tem não. Que ele mandou uma foto para a gente num domingo de plantão, ele olhando para o corredor e fazendo assim, falou assim, há 2, 3 anos eu dou plantão aqui, e há mais de 3 meses eu dou um plantão no domingo sem nenhum paciente no corredor. Isso, assim, é de uma entrega que eu fico falando que vale a pena, né? Aí nós temos exemplos, depoimentos que a gente vê que é possível. Alguns hospitais que não acreditam nisso, né? E por isso que eu falo que os depoimentos, as fotos nos demonstram que ver um corredor, para quem trabalha na urgência pública e vê algumas situações, e que pessoas que não acreditam que é possível que juntos possamos mudar, e vários estados do Brasil participando disso e nessa entrega, nesse sentido, nos demonstra assim, vamos embora, vamos fazer acontecer. Sabemos que tem uma palavra muito importante que eu matava a Vânia, matava o Elfo, matava todo mundo, eu falei assim,
Se não tem liderança, tire. Não vamos continuar no processo. Ou tem líder de processo, porque isso aí só é possível dar certo com liderança, ou nós não vamos fazer. E aí, o que também nos fez um aprendizado muito grande? Vários processos que estavam indo muito bem, um secretário muda o gestor. Então, nós temos exemplos que, eu lembro muito do Paraná, um dos exemplos, que estava indo muito bem. Aí o secretário achou, pô, está indo tão bem, vai ser fácil. Pegou o diretor, levou para outro hospital, como se tudo fosse. E outros, assim, você muda uma realidade do hospital, o gestor pega toda a rede de urgência e emergência, está aqui a Adriana, minha diretora, aniversariante do dia. Então, nesse sentido, quando o gestor viu o corredor vazio, isso aconteceu ano passado em Brasília, onde que nós estamos no DF, esvaziamos o hospital de base, o que foi feito? Pega toda a rede de urgência e diz, o hospital de base está vazio, agora manda tudo para lá. São situações de aprendizados que nós vimos e discutimos, e essas situações foram várias. Então, eu mostro isso no Brasil inteiro, que é possível, porque essas imagens nos demonstram que é possível. Exemplo aí, tem alguém do Ofir Loyola aí, do Pará? A dupla ali. É um exemplo também que muitos não acreditavam. E aí nós começamos a ver, lá o impacto foi de 69% no NEDOX, só em consumo de materiais e medicamentos, redução de R$500 mil. Tem um hospital que está terminando o estudo para me passar, Paulo, que o resultado, com a diminuição de horas extras e plantões extras, já está na casa de 1.800.000 de junho de 18 a junho de 19. Então, estar em 17 estados, mais de 800 pessoas treinadas, matéria de prova, por que uma redução média pode chegar a 40% do NEDOX, essa questão do tempo de passagem de 45%. Aí o Elfo vai falar melhor do que eu falo, o Elfo vai falar depois, 40% de pacientes sem passagem direta. Este é um cálculo aproximado, em que também, com esse contexto de mudarmos um hospital, melhorarmos os tempos, melhorarmos os resultados, nós temos mais leitos, nós temos mais capacidade operacional. Todos os nossos indicadores melhoram nesse sentido. Então, equivale que nós podemos ter um sistema muito mais robusto e muito mais de entrega para todos, aumentando o giro de leite e satisfação. E aí, eu fico lá, eu estava até... Ontem foi lá a Confederação Nacional dos Municípios, eu criei uma sala de comando, também em parceria com o Sírio-Libanês. Ontem foi a Confederação Nacional dos Municípios. Hoje eu enxergo vocês nesse eletro e fico maluco quando eu falo, por que esse hospital tinha uma situação média, cresceu para 300, o NEDOX, o que está acontecendo nessa manhã, o que foi? Aí eu ligo para o Elfane ou para alguém e falo, que loucura, por que eu saio de lá, tem algum problema de liderança, não vamos continuar, esse custo é muito importante. Então, eu enxergo todos vocês neste processo, é onde que os 186 hospitais estão querendo entrar, mas que é muito importante o preenchimento para nós enxergarmos que o processo caminha, que o processo vem sendo essa entrega daquilo que nós estamos. Então, Socorrão está famoso, colocaram tudo Socorrão 2 aqui, viu? Vocês estão famosos aí e tudo mais. Então, nesse sentido, são colocados essa situação como um todo. Ficamos famosos e a apresentação, Dona Marta e Paulo, esta apresentação do Lean já está na Austrália, já está na Alemanha, passei esses dias para Portugal, para o Chile,
recebemos a visita do Ministério da Arábia Saudita, uma delegação que foi na Santa Casa de Misericórdia nos visitar para entender como é que a gente está conseguindo esvaziar essa urgência. O Haiti esteve lá no Maranhão visitando São Luís. Nós vamos levar o Lean para o Haiti para mostrar assim, é possível fazer num país que está querendo voltar. Nós temos uma parceria com o Haiti, então nós vamos entrar nisso, né? A Adriana está finalizando essa situação como um todo, para mostrarmos que é possível e para mostrarmos que essa realidade pode ser colocada em qualquer lugar. Tomamos tanta pancada da imprensa e muita entrega, mas assim, este projeto, Dona Marta, está aí, ó, mostrando para o Brasil e sendo reconhecido. Mas não reconhecido de um projeto, de uma pessoa, de um grupo, disso. Um projeto em que nós temos que ter o reconhecimento que vocês que estão na ponta acreditaram no projeto e que é possível implementar, né? Mesmo com o turnover, mesmo com tudo aquilo que acontece nas urgências desse Brasil, e é amplamente, foi e amplamente reconhecido pela situação como um todo. Esses são dados que a gente coloca que, com essa metodologia, em todos os hospitais, nos 60 hospitais, a gente pode ter mais acessos para internação de um sistema de leitos já existentes. Podemos potencializar. A maioria dos hospitais, a maioria das urgências crescem no volume de atendimentos nesse sentido, ou seja, então, com mais qualidade, com mais humanização, com mais ambiência, com mais eficácia, nós estamos entregando um serviço mais comum, com todo esse contexto. Esse é meu telefone, que toca aqui. Eu queria muito, a cada ciclo do Lean, sempre agradecer. Agradecer a vocês pelo que estão entregando para o Brasil. Eu acho que nós só estamos levando conhecimento, e é uma metodologia que eu agradeço muito ao Sírio-Libanês, pelo sentido, nós teríamos que ter uma robustez de uma instituição como o Sírio-Libanês, através do PROAD, que é um programa importantíssimo, porque só através do PROAD conseguimos entregar isso, e também para uma instituição que acredita no Sistema Único de Saúde, acredita que nós temos que atender melhor a nossa população, e que isso faz parte da sua missão, dos seus princípios, desde a sua inauguração, acreditar na gestão desse hospital, acreditar nos colaboradores do Lean, está aqui o Elfane, Raziva, eu vou falar os dois, mas todos os outros, nos engenheiros também que entraram, né? Tem engenheiro trabalhando nessa situação, né? Quando eu falo engenheiro de produção, engenheiro trabalhando para uma entrega também nesse sentido. É fantástico termos isso, essas parcerias. Acreditar que é possível mudar o Brasil. E eu tenho umas falas lá, Balestrin, que está aqui a direção, que está aqui, me acompanha muito, Adriana. Eu falo o seguinte: eu não acredito em capacitação de um ano que não tenha prática, para alguns tipos de entrega de serviço. E na proposta, e por isso que eu sou muito agradecido a todos nesse projeto, nós falamos que vamos fazer uma coisa mão na massa. Metodologia rápida de conhecimento, metodologia rápida de resultado em loco, trabalhando com as equipes de vocês, e resultados rápidos, porque se não está dando resultado rápido, é sinal que alguma coisa aconteceu de errado. E é isso que é possível. Foi possível por ter uma instituição que abraçou o Sistema Único de Saúde, que pensou nesse contexto e, juntamente com uma instituição, pôde entregar isso. E, terminando, e pela última vez, a todos vocês que acreditam que juntos
podemos ter um serviço cada vez melhor a essa população que tão necessita. Muito obrigado a todos.